Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Prado, sou psicóloga, sou autora do livro Liberte-se do seu confinamento emocional. Como quebrar as pedras de gelo que aprisionam a sua alma? Nessa proposta desse livro. Bom, para você entender um pouquinho dessa história, estou aqui no meu consultório, na clínica, e eu utilizo duas abordagens. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental e terapia de esquemas. Quem desenvolveu a terapia de esquemas é Jeffrey Young. E quando eu estou com os meus pacientes, eu gosto muito de usar a psicoeducação. A psicoeducação é a forma de nós ensinarmos o paciente, porque nós não fomos educados para cuidar de saúde emocional, não é verdade? Nós somos educados para crescer, para estudar, para ter uma profissão, para constituir uma família, mas nós não fomos educados para receber cuidados com a saúde emocional e nem de se preocupar com isso. Para outras questões, por exemplo, a tua saúde física, você consegue quando precisa, você está com dor de cabeça, você vai no médico. Quando você tem um filho, você também o leva no médico. Mas tudo que é relacionado à saúde emocional, nós entendemos que nós somos capazes de dar um jeitinho. Tem momentos que sim, mas tem momentos que nós precisamos de ajuda emocional. Então, por meio da psicoeducação, eu vou ensinando o paciente a como ele se conhecer, a como ele identificar esses esquemas que estão aí. Então é bem legal porque eu comecei a fazer esse tipo de analogia e os pacientes internalizaram isso. Então hoje quando a gente conversa, eles falam: "Ah, é a minha pedra de gelo, a minha pedra de gelo". Então é mais ou menos assim que eu psicoeduco meus pacientes. Quando nós nascemos, nós somos uma água. Então imagina um rio puro, transparente, sem cheiro, totalmente limpo, que os peixinhos conseguem estar lá passeando, né, nadando. É esse o rio. É como se fosse essa água aqui, ó, totalmente transparente. Nós quando nascemos, nós somos assim. Só que no percurso da vida, assim como um rio, nós vamos recebendo influências. As influências mais marcantes, elas são das figuras parentais ou daqueles que nos educaram. Esse processo de receber essas influências, sejam influências positivas ou influências negativas, elas são bem marcantes de quando a gente nasce até os 19 anos. Ao longo da vida, continua nos marcando? Claro que sim, mas do 0 aos 19 anos é o período que mais nos marca. Então imagina que a gente vai recebendo influências positivas e negativas na nossa infância, dos nossos pais, na escola, nos relacionamentos amorosos, no trabalho. E daí essa água que era tão transparente, ela começa a mudar de cor devido a essas influências. Imagina que eu pego essa água que já está um pouquinho turva, eu coloco numa forma de gelo, coloco no freezer. O freezer tem um nome, chama vida. E para sobreviver, nós desenvolvemos pedrinhas de gelo emocionais. Existem 18 pedras de gelo emocionais. Todos nós temos. Eu tenho as minhas, sim, como psicóloga. Claro que eu tenho, porque nós somos humanos. A questão é que você vai entender quais são as tuas pedras de gelo. Você vai entender a origem, a possível origem dessas pedras de gelo, como você reage quando elas estão ativadas e como quebrar elas. É essa a proposta desse livro. Então, para você entender um pouquinho, né? Quando nós nascemos, a criança ela precisa de necessidades básicas para sobreviver. Então, a criança ela precisa ser agasalhada, ela precisa receber o alimento, ela precisa de higiene. Tudo isso são aspectos fundamentais para que ela consiga sobreviver. Só que além disso, nós precisamos de necessidades básicas emocionais. E ao longo da vida, ou a gente recebe mais do que devia, que é superproteção, ou a gente recebe menos do que devia, escassez, ou em alguns momentos nós recebemos na medida certa, mas a nossa lente dos nossos olhos não consegue enxergar. Então a gente chega na fase adulta. Cheguei na fase adulta, eu pego todas essas pedrinhas de gelo, elas ficam submersas. Então imagina que tá assim, ó. Aqui é como se fosse
um lugar de gelo, Antártida, e as pedrinhas de gelo emocionais que você tem, elas estão todas aqui adormecidas. Chega uma situação que nós chamamos de gatilho, essas pedrinhas de gelo ela têm memórias emocionais, lá daquele período, dos 0 aos 19 anos. E dela faz assim, ó, plum, ela vem. E quando ela vem com um turbilhão de emoções. Então é muito comum as pessoas falarem assim: eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo uma reação que eu não estou me entendendo. Em função dessas pedras de gelo emocionais. O livro Liberte-se do seu confinamento emocional, eu utilizo muitos personagens da Bíblia, homens e mulheres como eu e você, para poder explicar que eles também tiveram isso. Por exemplo, eu conto um pouquinho sobre Saul e quais são as pedras de gelo dele, Mefibosete, Jeremias, Tamar, Moisés, respeitando também a confidencialidade, logicamente mudando nomes, mudando as histórias. Eu também cito cases, situações vividas tanto no consultório quanto no campo missionário. Eu já viajei muito, viajo muito em missões, sou psicóloga voluntária em missões, então eu já estive em Angola, no sertão nordestino, no ribeirinho do Amazonas. Então eu vou contando essas histórias através de exemplo. Vou falar algo para você. Você vai se ver nessas histórias, porque muitas pedras de gelo elas estão presentes em nós, como eu disse aqui. Então, alguns relatos você vai falar: meu Deus, sou eu. Então você vai se identificar bastante. Então vamos conhecer um pouquinho delas? Quais são essas pedras de gelo? Então vamos lá, olha só. Essas pedras de gelo emocionais, elas são ativadas em vários momentos da nossa vida, como eu falei. Elas foram desenvolvidas ao longo da vida e vai ter um gatilho que faz com que elas venham à tona. Então, quando você conhece, primeiro, a primeira questão é você conhecer quais são, para que você possa fazer algo que é fundamental no ser humano. Nós temos uma reguinha emocional, sabia? As nossas emoções, nós vamos sentir todas as emoções. Nós vamos sentir raiva, alegria, tristeza, momentos de ansiedade, todas as emoções que você pensou aí, você vai sentir. Não tem como a gente anular elas, não, você vai sentir todas as emoções. Não tem como nós anularmos as emoções, elas são. Muitas vezes as pessoas falam: eu não quero sentir emoção. A questão não é você sentir ou não a emoção. Você pode e deve, porque você existe, você é um ser humano. A questão é a intensidade. Então imagina que a gente tem uma reguinha emocional. Essa reguinha tem uma escala, tá? De 0 a 10. Aqui é mais alto, aqui é menos. Então, a questão é a seguinte: aconteceu uma situação, vou dar um exemplo. Eu sou mãe e meu filho falou que ia chegar às 15 horas e 19 horas meu filho não chegou. É claro que eu vou ficar preocupada e ansiosa. Então, tá aqui, a ansiedade vai aqui, ó. Ok? Outra situação, esse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento, confinamento, é claro que vai ter momentos que você vai sentir tristeza, preocupação, essa reguinha vai subir e descer. A questão é quanto tempo você permanece aqui no topo, quanto tempo fica aqui e qual é a sua reação quando está aqui. Então, nós temos que aprender a equilibrar essa reguinha emocional. Ela vai vir, mas você tem que aprender. E quando você entende a origem dos seus esquemas, das pedras de gelo emocionais, quando você começa a se autoconhecer, você pode usar de um argumento que eu estimulo muito meus pacientes a fazer, é o bom humor. Às vezes eu tenho casos de paciente que fala assim para mim: Silvia, no meu trabalho, a pedra de gelo tal veio à tona e eu reagi assim, 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 porque eu já entendi. Então é essa a proposta, que você consiga fazer essa autogestão. Eu falo o seguinte: autorregulação, corrigindo. E o importante é que nós vamos sentir as emoções, mas você tem que ter autoconsciência das suas pedras de gelo e o controle sobre elas.
elas, né? A autorregulação sobre elas. Então vamos lá. A primeira pedra de gelo, ela chama abandono e rejeição. O que é o abandono e rejeição? Geralmente, essa pedra de gelo era oriunda, a gente nunca na psicologia pode afirmar 100%. Nós podemos afirmar tende a, é possível que, nós não podemos afirmar. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua cultura, né? Tudo que é ciência humana não é exato, não é 1 mais 1 é igual a 2. Então, por isso que eu falo tende a, é possível que. É possível que essa pessoa tenha crescido num ambiente distante, frio, rejeitador, solitário, impaciente, imprevisível e, em alguns casos, abusivo. Então, o que acontece? Se ela não recebeu necessidade básica, ela recebeu provavelmente menos do que ela devia. Então, é muito comum essas pessoas, quando adultas, elas desenvolverem dependência emocional, porque elas têm um medo muito grande de ser abandonado. Isso se dá em relacionamentos amorosos, isso se dá em relações até de trabalho, de amigos, familiar. Na parte relacionamento amoroso isso é muito presente. Então a pessoa sempre tem uma sensação que não é uma verdade, é uma sensação que ela vai ser abandonada, que ela vai ser rejeitada. As emoções que ela sente, medo, preocupação e muitas vezes raiva, muita raiva. Quando você vê histórias de amores passionais, ela está muito mergulhada na pedra do abandono e rejeição. Então, é uma pedra de gelo muito presente, às vezes relações de amigos, a pessoa acaba desenvolvendo uma total dependência emocional. Essas pedrinhas de gelo, eu vou falar sobre elas, mas elas combinam entre si, uma conecta com a outra e acaba dando mais força entre elas. Então, o abandono e rejeição é isso, muito presente em relacionamento amoroso. Aquele discurso, eu tenho medo de, eu tenho ciúme, eu quero só pra mim. Né? Às vezes a pessoa se subjuga, se submete a uma outra pessoa simplesmente porque não quer perdê-la. É a primeira pedrinha de gelo. A segunda pedra de gelo chama desconfiança e abuso. Provavelmente ela pode ser oriunda de situações dessa, de uma traição, de uma grande decepção e até de abuso, seja ele moral, abuso verbal, abuso físico. Então a pessoa sempre ela tem uma sensação de desconfiança, ela sempre tem uma sensação que alguém vai querer tirar vantagem dela ou que alguém vai querer abusar. Você ter uma habilidade, né, de perceber, não ter tanta ingenuidade de perceber algumas coisas, isso é bom. Agora, quando aquela pessoa sempre acha que alguém vai fazer alguma coisa, já é algo bem preocupante. Comportamentos típicos dessa pessoa, sempre em estado de alerta. Quem tem a pedra de gelo da desconfiança sempre está em estado de alerta. Sempre é desconfiado, não confia em pessoas, geralmente tem muita dificuldade em se abrir para relacionamentos, para amizades, porque sempre desconfia que alguém vai fazer alguma coisa para prejudicar. A terceira pedra emocional chama privação emocional. Privação emocional é mais ou menos assim. A pessoa ela alimenta os outros, então ela oferece apoio emocional, ela oferece apoio muitas vezes financeiro, apoio espiritual, ela sempre dá. Só que ela não sinaliza que ela precisa receber. Então o que acontece? Quem está de fora sempre associa essa pessoa como forte, equilibrada, como dá conta de tudo. E essa pessoa, em contrapartida, muitas vezes se sente solitária, cansada, estressada e não compartilha. Porque não quer dar dor de cabeça para alguém, ou mesmo que ela queira, ela não consegue porque a imagem que ela tem é de uma pessoa forte. Exemplos. Vamos pegar do âmbito cristão? Pastores, líderes, missionários, na minha experiência, na grande maioria das vezes, todos têm privação emocional.
eles alimentam e eles quase sempre não recebem. Quem os vê de uma forma forte, como se eles tivessem obrigação de o tempo todo estar alimentando alguém, emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. A minha profissão psicóloga é um bom exemplo disso. As pessoas, sempre quando me veem, independente do lugar que eu estou, puxam o assunto da sua história, querem um conselho, querem falar. E nem sempre a gente está naquele momento de exposição. É muito importante quem tem a privação emocional saiba dizer não. Saiba dizer agora não é possível, sinto muito, sem culpa, sem peso. Tá? É um grande exercício. Liderança, quem é líder em empresa, a mesma coisa. A grande maioria, privação emocional. Ficam cansados, solitários, muitas vezes triste. Muitas vezes a pessoa quer só pôr a cabecinha, né? Tem tantas histórias ao longo dos vídeos que nós vamos entrar com mais profundidade em cada uma das pedras de gelo. Eu vou contar muitos casos, muitas situações, inclusive as minhas, que eu já vivi de experiências no campo missionário, ou as minhas também, porque a privação emocional, para que ela possa ser quebrada, fica a dica. Quanto mais ela puder falar da humanidade dela, mais ela consegue quebrar a pedra de gelo da privação emocional. A privação emocional é dividida em 3 tipos. Tem a privação de cuidado, que é a ausência de atenção, a ausência de afeto, de carinho, de companheirismo. Tem a privação de empatia, ou seja, de escuta, das pessoas se colocarem no lugar desse geralmente líder, na grande maioria são líderes, incluindo pai e mãe, tá? E privação de proteção, ausência de força, de orientação por parte de outros. A quarta pedra de gelo chama defectividade e vergonha. Ela, na grande maioria das vezes, ela pode ser oriunda de ter ouvido muita crítica, pouco encorajamento e muita crítica. É como se uma vozinha entrasse dentro de nós e eu falo o seguinte: tudo aquilo que nós ouvimos entra e muitas vezes para aqui no coração. E é como se formasse um poço, sabe? Uma água que fica empoçada e ela pode adoecer. Na defectividade, a pessoa ela se rotula muito, ela não se sente capaz, ela não se sente competente, geralmente ela tende a se sentir inferior com relação às outras pessoas, seja, tudo é muito feia, muito gorda, muito magra, muito burra, muito incompetente, ela sente muita vergonha, muitas vezes tristeza, esgotamento, e ela tende a se fechar, tá? Junto com essa pedra de gelo tem uma que ela anda junto com a defectividade, que chama fracasso. É uma outra pedra de gelo emocional, a quinta pedra de gelo emocional. O fracasso é uma sensação que a pessoa sempre tem que ela está em falta, que ela está falhando. O tempo todo. Então ela tem muita ansiedade, porque ela teme o fracasso. Se ela tirou 8, não é bom, é pouco. Uma vez eu tive uma experiência no campo missionário, que o missionário falou assim para mim: Silvia, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada. E quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque, porque eu falei: nada? E daí comecei a falar dos projetos, projeto X que você está desenvolvendo aqui, projeto Y. Eu andei aqui pelas casas visitando e fiquei sabendo de tantas coisas. Eu dei fatos e dados, que esse é um grande exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. Racionalidade e fatos e dados. Mas ele não enxergava. Ele falava, mas foram só tantas vidas. Tudo a pessoa acaba diminuindo, acaba colocando como menor. Fracasso. A sexta pedra de gelo chama isolamento social. Não é o que nós estamos vivendo, é muito diferente. Hoje nós estamos vivendo um isolamento social em função de uma pandemia. O que eu quero trazer aqui também não é uma pessoa introvertida, uma pessoa que fica mais na sua. O
que eu quero dizer são aquelas pessoas que não querem ter contato com outras, que se fecham no seu mundo. O contato é só quando muito, muito necessário. Ela acaba gerando muitas desculpas para si mesma, para se justificar o contato com pessoas. Ela pode trabalhar, ela pode ir até na igreja, mas ela sempre tem uma tendência a ficar sozinha. Geralmente, isso pode ter vindo também muito da cultura da casa, muito talvez da cultura do ambiente, da região que ela trabalha, que ela vive, né, de isolamento, de estar sempre só. Tá? Geralmente são pessoas, é diferente, a gente tem que ter muito discernimento. Tem momentos que a gente gosta de ter nosso momento de solitude, não é isso que eu estou falando. O isolamento social, do ponto de vista da terapia de esquemas, são pessoas que se isolam mesmo, tá? Elas aparentemente convivem com pessoas, mas elas vivem numa bolha do isolamento. Isso, existem pessoas que são casadas e têm isolamento social. Tem pessoas que estão de frente para as câmeras e também têm isolamento social. Eu vou aprofundar bastante nos próximos vídeos, tá? A sétima pedra de gelo chama dependência barra incompetência. Não quer dizer que a pessoa é incompetente. Geralmente ela é oriunda, pais, prestem muita atenção, de necessidade básica demais, de superproteção. Geralmente são pessoas que elas não passaram por tantas adversidades da vida porque os pais cuidaram em demasia, e reforço muito isso. Quando eu dou palestra, eu dou muito palestra, eu reforço muito isso. A dependência emocional, se eu dependo emocionalmente de alguém, seja para me dar suporte emocional numa idade que eu já não mais preciso, seja para pagar as minhas contas, seja para uma série de outras, como eu vou ter segurança? Então, quanto mais dependência eu tenho de outro, mais insegurança eu tenho para mim. Por isso que chama dependência barra incompetência. A pessoa acha que ela é incompetente, ela acha que ela não é capaz, mas ela é. É muito comum, quem tem esse esquema, eu pergunto assim para a pessoa, qual que é a sua idade cronológica? A pessoa fala 40, 30, e eu falo assim para ela, eu vou beber água, tá? Eu falo assim para ela, qual que é a idade emocional? Já ouvi muitos adultos falarem 18, 10, 12. Eu faço a mesma pergunta para os pais. Qual que é a idade do teu filho? Tem pais que falam 40 anos. Eu falo, qual que é a idade emocional que você vê seu filho? É um choque. A pessoa fala 15. Então essa é uma pedra de gelo muito resistente. Eu ouso a falar que em alguns casos é um iceberg e ela precisa ser quebrada muito forte para que a pessoa possa seguir na vida. Vamos para outra? A nona pedra de gelo chama emaranhamento. O emaranhamento é uma coisa assim, né? Grudada. O emaranhamento é quando a pessoa não sabe quem é ela. Ela não sabe nem a identidade dela, porque ela é tão conectada com outra pessoa que as histórias se misturam. Vou dar exemplo. Há casos de emaranhamento dentro de casa. Você pode ser amigo ou amiga do teu filho, mas você não dá para você estar com ele fazendo as mesmas coisas que ele faz o tempo todo com a mesma turminha. Tem gente que anda assim, emaranhado. É muito comum na igreja, por exemplo. O pastor tem um filho. E quando o filho está na igreja, o pastor o olha com os olhos que ele é filho. Então, se ele tem que fazer alguma correção, algum comentário, ele vai olhar como filho, a bronca vai ser como filho, e não como ovelha, emaranhou. A gente vê muito isso, ou então quando está em casa, está lá no papel de filho, o pai cobra como se ele fosse o pastor. Não dá. Muito comum em empresa familiar, muito comum em empresa familiar, emaranhamento, papéis que se misturam e a perda da identidade.
muito a ver com essa dependência também, tá? De pouca racionalidade e muita parcialidade. A outra pedrinha de gelo, a 11ª, chama arrogo e grandiosidade. O que é essa pedra de gelo? Mais ou menos assim. Geralmente são pessoas que também receberam muita necessidade básica emocional, mais do que devia. Estão encharcados, eu gosto de usar esse termo, de tanta superproteção. Faz o que quer, responde, os pais falam, ai que bonitinho, ele é genioso, sempre pôde tudo, toma, eu te dou isso, toma, eu te dou aquilo. Então ele é o reizinho. Então quando ele chega na fase adulta, ele acredita que ele continua sendo o reizinho. O que a gente tem visto nessa geração? Há uma tendência das pessoas terem baixíssima tolerância, não toleram nada e não conseguem, não podem nem pensar em se frustrar. Por quê? Porque não estão acostumados a ouvir um não, não estão acostumados a ser contestados. Então é algo muito presente nessa geração. O arrogo e grandiosidade, a pessoa se sente melhor, mais poderosa. Geralmente tem casos quando é muito solidificado que a pessoa humilha a outra, ela abusa da outra emocionalmente, ela menospreza, ela se vê num nicho diferente do que os outros, é o nariz empinado, tá? Dentro dela, lá no interior dela, existe a defectividade, sabe aquela pedrinha que eu falei? Mas ela é negada e jamais exposta. Talvez ela só é exposta numa sala durante uma psicoterapia. Fora disso, não. É uma pedrinha bem difícil de ser quebrada. Quando o paciente percebe, muitas vezes ela está num tamanho assim e na terapia a gente consegue derreter, mas ela sumir esforços bem grandes, né? Uma outra pedrinha de gelo, a 12ª, também está ligado, vocês viram que eu estou falando sobre algo que é de limites prejudicados, quando a criança e o adolescente podem tudo, por isso que é muito importante nessa fase a orientação, a psicoeducação para a construção de adultos saudáveis. Autocontrole e autodisciplina insuficiente. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu procrastino, não consigo organizar nada, eu me estouro, quando acontece uma situação, já tomou, me invadiu, tomou o meu ser. Geralmente, a pessoa ela pode ter autocontrole insuficiente, que é autocontrole emocional. Então, quando vem as emoções ou quando vem uma adversidade, a pessoa não sabe lidar. Lembra da reguinha emocional? É tudo aqui, ó. Tchum, é tudo intenso. Então, ela precisa aprender a lidar com a adversidade. A autodisciplina insuficiente, muito comum em casos de procrastinação, é a mesma coisa, a pessoa não tem disciplina, ela não consegue. Em ambos os casos, a busca de prazer é a curto prazo. Ou seja, eu preciso que algo me dê prazer a curto prazo, para que eu vou fazer algo que vai demorar muito? Então, a gente vê muito comum casos de dependência química, jogo, todo tipo de compulsão, jogos, dependência química, pornografia, tudo está muito associado, com certeza quem tem esses problemas, né, de drogas, de pornografia, tem essa pedra de gelo emocional. Na grande maioria das alcoolismo, tem essa pedra de gelo, a 12ª. Vamos lá para a próxima. Subjugação, a 13ª pedra de gelo. A subjugação é aquela pessoa que engole. Ela ouve e ela engole. Geralmente, quando eu converso com essas pessoas, eu falo assim, você expressa o que você sente? A pessoa fala, nunca na minha vida, eu engoli o tempo todo. Muitas vezes ela ouviu, engole o choro, cala a boca e a pessoa vai engolindo, ela vai engolindo, ela vai se subjugando, muitas vezes por medo, por temor, por medo. Ela não fica quieta. Existe uma diferença de você ficar em silêncio porque aquele momento não cabe. A pessoa fica em silêncio porque ela engole. Então imagina que eu tenho um aspirador de pó aqui no meu consultório e eu vou aspirando tudo, anos e anos engolindo, e não troco o saquinho. O que acontece?
explode. É muito comum quem tem subjugação de um determinado momento da vida vir a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Então, num outro vídeo eu vou entrar sobre esse assunto para falar da necessidade do esvaziar. Subjugação, geralmente pais agressivos, autoritários, impositivos. A gente não está falando de autoridade, eu estou falando de situações muito mais ameaçadoras, tá? 14ª pedra de gelo emocional, autossacrifício. O que é o autossacrifício? Eu vou exemplificar bem, que é assim que eu faço com os meus pacientes. Imagina que você tem o seu problema e você compartilha comigo e eu pego o seu problema para mim. Daí outro fulano fala de um outro problema, vou exemplificar tudo que eu tenho aqui. Eu pego outro problema para mim e daí eu vou pegando os problemas dos outros. Quanto mais eu pego os problemas dos outros, eu fico completamente esgotado. O autossacrifício ele tem que aprender a devolver o problema para quem é de direito. Às vezes a gente pega até coisas que só Deus, o impossível, pode resolver e a gente pega para nós. O autossacrifício carrega o mundo nas costas, ele carrega a vida dele e dos outros nas costas. Então ele está sempre esgotado, cansado, muito comum. Líderes religiosos, pastores, missionários, muitos pais, muitas mães, às vezes donos de empresa, carregam o mundo nas costas. Então, um grande exercício para essa pessoa é ensinar ela a devolver o problema, a também dizer não. 15ª pedra de gelo, busca de aprovação. Todo mundo gosta de ser reconhecido, eu também gosto, mas a busca de aprovação é quando eu necessito da aprovação social. Geralmente essas pessoas têm a necessidade de validar tudo. Então, diferente de eu falar, pedir um conselho, o que você acha disso? Não. A busca de aprovação, ela geralmente faz as coisas mais pelo que os outros pensam do que ela pensa. Ela também acaba desenvolvendo uma dependência emocional. E daí, quando a gente aprofundar, eu vou entrar em distorções de pensamento que começam a vir em função da busca da aprovação. A pessoa, ela é como se ela lesse a mente. Aí eu acho que, eu tenho certeza que fulano tal pensa isso sobre mim. Eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Eu tenho certeza que ele não me acha incompetente. E daí você começa a ver que as pedrinhas de gelo vão se misturando. A gente tem várias, elas vão sendo acionadas, uma intensifica mais a outra. 16ª, negativismo. Sabe aquele discurso que tudo está ruim? Vamos pegar o momento que a gente está vivendo. É claro que a gente está vivendo um cenário que não nos é favorável, mas se olhar 100% só nisso, qual o impacto na minha saúde emocional?